local do ócio, e lá no local do ócio encontrava o mestre das brincadeiras, que era o professor, para poder ocupar as crianças. Então, a escola é o lugar do ócio. Então, ali as crianças, conduzidas pelo escravo pedagogo, iam até lá para se ocuparem, e o mestre da brincadeira ocupava as crianças no lugar do ócio. Essa escola. Depois a escola, a igreja passou a dar catequese nas suas escolas. Só na idade moderna, a escola e a educação passam a ser assunto do Estado, motivado, como eu disse, pela Revolução Industrial, por um lado, e antes a passagem dos Estados Nacionais e depois, mais tarde, a questão econômica. Por que que o Estado, a emergência do Estado-nação implicou ou obrigou que a educação fosse assunto do Estado, nesse sentido, que a educação não fosse mais assunto da família, mas sim passasse a ser oferecida pelo Estado? O problema era dos valores da pátria, da nação. Se cada família continuasse a educar o seu filho através dos preceptores, dificilmente iria se constituir a ideia de nação. Era preciso difundir a ideia de nação, de pertença. A problemática hoje falaríamos da cidadania, de que o indivíduo pertence ao Estado-nação. Então, é preciso passar da condição de burguês indivíduo para a condição de cidadão. E esta condição de cidadão implicava a difusão dos mesmos valores, ou aquilo que Gramsci chama de um modo homogêneo de pensar. Somente numa instituição em que houvesse um único professor, né? Vamos dar um exemplo. As aulas começam agora dia 31 de janeiro, aqui na educação básica moçambicana. Eu dou um exemplo para os meus estudantes. Olha, no dia 1 de janeiro, dia 31 de janeiro, aliás, começam as aulas, dia 1 de fevereiro, dia 2 de fevereiro, as crianças vão aprender a mesma coisa do Rovuma ao Maputo. Se é português, a matéria de português é a mesma para a primeira classe do Rovuma ao Maputo. Isso é importante perceber. Então, se fosse cada pai em sua casa, o chamado homeschooling, a dar o que bem entender ao seu filho, não haveria esta difusão de um modo homogêneo de pensar. É por isso que a escola tornou-se, na linguagem de Gramsci, numa das instituições mais importantes da sociedade civil, porque ela forma os intelectuais, formar pessoas, e também a escola difunde um modo homogêneo de pensar. Essa é a difusão dos valores. É por isso que a educação e a escola foram reivindicados como sendo assunto do Estado. Precisa perceber isto. Segundo, a burguesia também tinha interesse na educação. Qual é o seu interesse? Porque a burguesia queria oferecer educação? Não, a burguesia, quando reivindica que a educação seja assunto do Estado, o seu interesse era econômico. A formação do trabalhador, que afinal de contas precisamos ter um trabalhador, mas um trabalhador disciplinado. É por isso que na Inglaterra surgem as workhouses, as escolas de trabalho. Não confundamos escola de trabalho com as escolas profissionais. Escola profissional é para a aquisição de uma habilidade profissional. A escola de trabalho que surge na Inglaterra eram escolas de preparação em termos de atitudes comportamentais, ou seja, a escola prepara o sujeito para se comportar da mesma forma no mundo do trabalho. Quando nós mandamos nosso filho para a escola, nós, às vezes, os pais, de uma forma inconsciente, dizemos, tem horário, entrou às 7 horas, 7h30 intervalo, 7h45 volta, todo mundo sentado. Isto não é à toa. A forma como nós organizamos as crianças dentro da sala de aulas e a organização dos tempos escolares, ela obedece à lógica do mundo do trabalho, de modo que esse indivíduo, quando sair da escola, ele vai se comportar adequadamente lá no trabalho e isso garante maior produtividade. É por isso que a burguesia também tinha interesses na escola e que essa escola seja assunto do Estado. Então, tu tens problema político da formação do Estado Nacional, por um lado, e do outro lado tens o fator econômico da necessidade de uma mão de obra qualificada, formada e com disciplina para o mundo do trabalho. Aí, então, a escola e a educação passaram da família para o Estado. Nem por acaso que a primeira formulação de educação, embora nós encontremos no Bill of Rights, lá na Revolução Gloriosa da Inglaterra, mas a primeira formulação do direito à educação está na Assembleia Constituinte da França de 1791, quando da Revolução de 1789. Lembram-se que a Revolução acontece em 1789 e somente em 1791 é quando conseguiram reunir-se em Assembleia Constituinte e aí foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão.
E um dos articulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é exatamente a defesa da instrução pública. Era preciso que a instrução fosse pública, de modo a garantir essa passagem da condição de burguês para o cidadão. E uma educação pública, gratuita e às expensas do Estado. Ou seja, o Estado educa as crianças para ter essa visão da nação, além da educação para a nação, também educar para ter atitudes no trabalho, e nós pagamos impostos para garantir que a nação se constitua e também a economia ela consiga caminhar. Então, a educação e a escola passaram a ser assuntos do Estado somente nesse contexto de transformações políticas na Europa Ocidental e também das transformações econômicas e a gratuidade da educação, ou seja, o caráter público da educação, de acordo com o fato somente o Estado é que poderia decidir quais são os valores que devem permanecer na sociedade e que a escola deve difundi-los, e também o Estado é que deve dizer qual o tipo de trabalhador que nós precisamos para o mundo econômico, e assim a burguesia agradeceu. E nós, apesar dessa formulação de 1791, na Assembleia Constituinte da França, passamos longos anos até que em 1948 nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e temos o artigo 26 que diz, olha, a educação elementar, a instrução elementar é também um direito. E o direito à educação, já em 1948, ele é considerado como sendo o pilar dos direitos humanos, porque, afinal de contas, sem a educação é difícil o ser humano poder usufruir dos outros direitos. Mesmo o direito à saúde decorre da pessoa instruída. Alguém instruído sabe reivindicar os demais direitos. Então, o artigo 26 diz que a educação é um direito, uma educação elementar, e o ensino superior será acessível de acordo com o mérito. Já dá para perceber que sempre a discussão foi sobre educação elementar. Se elementar é o básico, não o básico, isso depois veremos mais tarde. Eu só vou elencar mais outros documentos internacionais, como sendo, tu tens 1959, a Declaração dos Direitos da Criança, tu tens também outro articulado em 1960, 62 temos o Pacto Internacional, acho que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Políticos e Sociais, e depois temos a Convenção relativa à luta contra a destruição na esfera do ensino. Estes documentos afirmam a importância da educação elementar, pública e gratuita. Sempre está frisado que a educação elementar é um direito, é um direito humano, a educação como direito humano, a educação pública elementar. E isso nós caminhamos até 1990, na Conferência de Jointerme, onde a educação para todos e a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Olha, em todos esses documentos, o Marengula e os demais colegas, o Estado sempre aparece como sendo aquele que tem o dever de oferecer a educação. Enquanto direito cidadão, a contraparte da oferta desse direito cabe ao Estado, de modo que a formulação correta é que a educação é direito do cidadão e é dever do Estado oferecer esta educação. Essa que é a questão, porque por essas questões políticas e as questões também econômicas. Onde que nós, não digo descarrilamos, qual é o problema que estamos a enfrentar ultimamente? O problema que estamos a enfrentar ultimamente é que há uma corrente, aqui os meus amigos economistas conhecem muito bem, acho que o Derek falou aqui, do neoliberalismo, desde 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando vocês conhecem bem o Keynes, quando formulou as teorias todas lá do estado do bem-estar social, o Milton Friedman e o Friedrich von Hayek já vinham criticando essas ideias de que, afinal de contas, isso não vai prestar, porque, afinal de contas, era preciso entrar numa nova concepção da educação, não apenas como direito, mas a educação também como a educação não é só um bem público, sendo bem público é um direito, mas há uma nova concepção de que a educação também ela é um serviço, sendo serviço, ela é igual a outra mercadoria, ou a educação é uma commodity. Então, nós temos este problema do que o ideal que nós defendemos, a educação como um direito, mas, por outro lado, temos a corrente que defende a educação, não só é um direito, a educação também ela é uma commodity, ela também é uma mercadoria, sendo mercadoria, ela deve ser vendida e comprada no mercado de acordo com o bolso de cada um. É aqui onde entra entre o ideal e o real.
Mas qual é o fundamento da corrente neoliberal para a defesa da educação nessa perspectiva? É que a visão neoliberal sobre a educação é de que os sistemas educacionais, eles, segundo Pablo Gentile, estão a enfrentar uma grave crise. E uma das graves crises dos sistemas educacionais é a crise gerencial ou a crise de qualidade. Por que crise de qualidade? Porque a expansão do direito à educação, segundo a visão neoliberal, e isso enfatizado por Pablo Gentile, ela comportou em si uma certa anarquia. Anarquia é o que leva com que o sistema financiado pelo Estado, seja o sistema educacional sobre a experiência do Estado, é um sistema altamente ineficiente, muito burocrático, e o que está a viver hoje no campo da educação é exatamente a consequência da excessiva burocracia e da excessiva ineficácia do Estado em prover a própria educação. Eu não estou a defender isso, eu digo, são os neoliberais, os seus argumentos, ou o diagnóstico neoliberal em torno da crise do sistema da educação, é de que, ao final de contas, a educação sofre, o sistema educacional, ele sofre de uma crise gerencial ou a crise de qualidade decorrente da excessiva burocracia do Estado, da excessiva ineficiência do Estado em prover, de fato, uma educação de qualidade. E os grandes culpados, como diz lá o neoliberalismo, o grande culpado, além do Estado, também são os sindicatos. Os grandes culpados não é porque há falta de professores, o que está em causa para o neoliberalismo é que faltam professores qualificados e de qualidade. A grande questão não é que não existam escolas, mas as escolas são mal geridas. Então, a solução para o neoliberalismo é que a educação feita pelo Estado, sendo o Estado, segundo ele, ineficiente, somente a sua salvação é passá-la para o mercado privado, de modo que há um novo conceito de cidadania, ou seja, o cidadão não é só aquele que é bem formado, o cidadão é aquele que é empreendedor e aquele que é o consumidor. Então, o real que estamos a enfrentar hoje é esta corrente neoliberal tentando a todo custo desqualificar a ação estatal no campo da educação e dizendo que o Estado na educação, a intervenção estatal na educação é ineficiente, por isso que as escolas estão em crise, e a única solução para termos escolas de qualidade é passarmos a gestão privada ou entendermos a educação como sendo mercadoria, e sendo mercadoria, deva ser oferecido pelo privado, e somente oferecido pelo privado, a educação, ela de fato vai ganhar qualidade. Enquanto continuar, segundo o neoliberalismo, nas mãos do Estado, a educação nunca terá qualidade, porque, afinal de contas, o Estado gere mal, além do outro argumento de que o Estado tem poucos recursos para poder financiar a educação, então o melhor é passar a educação para o campo privado. Olha, isto é problemático. É problemático no contexto de um país como Moçambique, em que as desigualdades são enormes, e dizer que somente a qualidade se adquire pelo privado é condenar milhões e milhões de moçambicanos a, entre aspas, a uma educação não de qualidade e, com isto, perpetuar as desigualdades educacionais. O que eu diria que no contexto de países como Moçambique, com crises fiscais, uma demissão total do Estado no campo da educação é condenar as maiorias sociais, é condenar boa parte dos moçambicanos à pobreza eterna. Por quê? Porque se vamos optar por lavar as mãos de um investimento público e maciço no campo da educação e dizer e concordar com o argumento neoliberal de que a gestão estatal do sistema educacional é burocrática e ineficiente, e que esta gestão burocrática e ineficiente é que é responsável pela crise de qualidade na educação pública, e que a solução é passá-la para o mercado, e somente quem tiver condições de comprar uma educação privada e de qualidade é que vai sobreviver. Então, quantos moçambicanos de fato estariam em condições de poder frequentar uma escola privada, supostamente a escola de qualidade, de acordo com a visão neoliberal? São pouquíssimos moçambicanos, o que, de certa forma, vai perpetuar ou vai agravar as já existentes desigualdades sociais, e que elas também derivam com base na escola. Outro problema que nós temos, eu estava vendo aqui, fiquei muito atento às formulações do professor Bull. Se nós formos a ver
A Lei 6, a Lei 483, de 23 de março de 1983, no seu artigo 7, era muito claro que a educação ela é o dever e direito do cidadão, não nunca do Estado. Mas o artigo 7 dizia que a educação básica era gratuita. Nós vamos à Lei 692. Na Lei 692, de 6 de maio, desapareceu a formulação segundo a qual a educação é gratuita, quer dizer, o artigo 7 da Lei 483. Por outro lado, na Lei 692, uma das coisas positivas que ainda constava lá é a afirmação de que a educação é o direito é direito do cidadão e o dever do cidadão. Eu sempre disse que não, a educação não pode ser direito e dever do cidadão e da família. A educação é um direito do cidadão e dever do Estado. Aqui aludiu-se à Constituição de 2018. Ora, a Constituição de 2018, em nenhum parágrafo, afirma que a educação é direito do cidadão e dever do Estado. Esse artigo 113 aqui citado apenas diz que o Estado apenas fala da estratégia do Estado em relação à educação, mas há uma omissão em relação ao posicionamento se a educação é direito do cidadão e dever do Estado ou a educação é direito do cidadão e dever do cidadão. Nem uma coisa nem a outra. Nem aparece que a educação é direito do cidadão, nem aparece que a educação é dever do Estado. Mas na Lei 18/2018, a Lei do Sistema Nacional de Educação, lá é dito que a educação é o direito e dever do Estado. Eu acho que há um erro. A educação é um direito do cidadão e o dever do Estado. Mas a lei do Sistema Nacional de Educação afirma que a educação é um direito e um dever. Mas a Constituição de Moçambique, de 2018, no seu artigo 113, é omissa em relação à formulação sobre o direito e o dever do Estado em relação à educação. Apenas fala da estratégia do Estado em relação à educação. É aqui onde se encerram desafios. Se por Constituição há uma omissão do Estado em relação em relação a afirmar que é o seu dever oferecer educação, como é possível nós lutarmos por uma escola pública de qualidade se a lei-mãe é omissa em relação ao dever? Quer dizer, a pronunciamento oficial de que a educação é um direito cidadão e é um dever do Estado oferecê-lo. Pelo que a estratégia colocada no artigo 113 deveria decorrer de uma posição clara do Estado em relação à educação, se assume ou não que a educação é o seu dever e, como contraparte, direito do cidadão. Indo na questão da educação básica. A educação básica é aquilo que é básico para ser aprendido, mas, embora dito que é gratuita e obrigatória, mas há um paradoxo entre a Lei do Sistema Nacional de Educação e a Constituição da República em relação ao posicionamento do Estado para com a própria educação. Então, é aqui onde se encerram contradições, no sentido de que é impossível ao moçambicano fazer qualquer petição à Assembleia da República para reivindicar que, olha, não estou sendo oferecido a educação de qualidade. Agora, dizer que devemos ir para o ensino privado, eu sempre vou dizer o seguinte, olha, é preciso que lutemos por uma escola pública de qualidade, embora esse conceito de qualidade seja um conceito polissêmico, e que a alternativa ir ao privado não é porque a escola pública não é de qualidade. É preciso que tenhamos a escola pública de qualidade. Alguns vão me dizer aqui que, afinal de contas, onde que há de vir o orçamento do Estado, porque o orçamento é exíguo. Mas, lembrando com Platão, a qualidade de uma sociedade depende da qualidade dos seus habitantes. E dificilmente, eu digo, teremos uma educação de qualidade numa sociedade sem qualidade. Não existe uma educação melhor numa sociedade pior. Então, se nós, de fato, queremos uma sociedade de qualidade, devemos lutar por uma educação pública de qualidade. Vamos, qualidade como produto, como processo, mas aquilo que a escola pública deve ter qualidade, e, efetivamente, com o financiamento maciço do Estado em relação à educação. De onde que virá o dinheiro? Olha, eu acho que nós aqui temos economistas, temos os políticos, nós podemos discutir isto aí, mas a defesa de uma escola pública, uma educação básica, pública, de qualidade, é fundamental, e que o privado não seja alternativa ao público, porque considerar o privado como alternativa ao público é a mesma coisa que condenar os moçambicanos às desigualdades eternas e que dificilmente poderemos corrigi-las. Duas questões, Muito professor. obrigado, Tomar Rengo. De onde virá o dinheiro? Essa é que é a questão. De onde virá o dinheiro? De onde virá o dinheiro?
vamos tributar o privado que está a dar educação, como agora, neste caso, por exemplo, foi introduzido o IVA para as escolas privadas. Então, as escolas privadas, a partir deste ano, vão passar a cobrar um IVA. Faz sentido que este IVA vá para alimentar o bolo geral do orçamento do Estado? Primeiro, faz sentido tributar, na lógica em que está a colocar que é o dever do Estado dar educação. Então, nós temos um privado que está a complementar o Estado, e o Estado toma uma decisão de tributar esse privado. Ok, tudo bem, pode ser que esteja a fazer lucros. Faz sentido usar esses recursos para financiar outras despesas ou levar os recursos para financiar a escola pública que está a precisar de recursos neste momento? Esta é uma questão. A outra questão é, nos nossos debates em economia existe há aquela coisa que nós chamamos de regra de Atwood. Nós temos recursos naturais que são um tipo de capital, que estamos chamando de capital natural, e que, se nós quisermos olhar para a educação como processo de formação do capital humano, o normal é que temos que fazer talvez a primeira fonte de recursos para financiar e garantir a educação pública de qualidade é a tributação daqueles que exploram os recursos naturais. Qual é a sua perspectiva antes de passar para os outros economistas? Olha, dificilmente teremos... quem dizia isso é o José Dias Sobrinho, o meu professor lá no Brasil, e nos dilemas da educação superior no mundo globalizado, ele diz que, olha, dificilmente nós vamos alcançar o desenvolvimento. Podemos ter recursos naturais que nós quisermos, mas dificilmente vai se alcançar o desenvolvimento sem uma massa de pessoas pensantes e críticas, ou sem investimento na própria educação. A minha perspectiva, eu não queria discutir essa polêmica da tributação do IVA às escolas privadas como financiamento à educação ou financiamento às obras sociais, porque, afinal de contas, as escolas privadas pagam o RPC, que as entidades mantenedoras de escolas privadas já pagam o RPC dos 32%, no final do exercício econômico, dos seus lucros, mas agora também tem o valor acrescentado. Até então, as escolas, a escola, enquanto um bem público, enquanto um direito, um bem público, ela estava isento do IVA, a educação e a saúde, mas a partir deste ano, parece-me que são 5%, não são 16% na ordem dos outros produtos. Acho que o código, eu não conheço bem o código do IVA. São 5%. São 5%. E quem escapa são as escolinhas. Se você for a ver bem, professor Marangula, o código do IVA diz que somente aquelas atividades educacionais que estão sobre a alçada do Ministério da Educação. Não fala das atividades educacionais que estão sob a alçada do Ministério da Ação Social, ou do Gênero da Mulher, uma coisa parecida. Isto por quê? Porque as escolinhas todas, elas estão sob a alçada da ação social, é uma ação social. Então, a minha interpretação é que as escolinhas, sendo públicas ou privadas, elas parece que escapam do IVA. Quem entra no IVA são os colégios privados. Ponto. Eu diria o seguinte, em termos de tributação, de onde viria o dinheiro? Olha, eu sempre, naquilo que sempre escrevi, eu disse que é preciso indexarmos por Constituição. O orçamento da educação não deve depender das variações econômicas. O orçamento da educação devia ser indexado por educação. Por exemplo, dizemos claramente na Constituição da República que 10% da tributação dos recursos naturais é para a educação. Eu penso que aí teríamos um caminho, ter coragem, olha, se não formos por lá, então podemos criar fundo da educação, porque nós temos muitos fundos, fundo de estrada, fundo de energia, fundo de habitação, mas o país não tem um fundo de educação. Nós temos lá o FASE, Fundo de Apoio ao Setor da Educação, mas é a contribuição dos parceiros de cooperação. Não é um fundo que deriva da tributação interna. O FASE, lá no Ministério da Educação, tem o FASE, que é o Fundo de Apoio ao Setor da Educação, é um fundo que depende da contribuição dos parceiros de cooperação de Moçambique na educação. O que eu defendo é que deveríamos, a exemplo de outros fundos de energia, de habitação, fundo de Watuat, de estradas, criarmos um fundo do fundo, ou seja, tirar 1% desses fundos todos para o fundo de educação,
Ou então indexarmos uma tributação dos recursos naturais para a criação do Fundo de Educação Básica. E aí sim, é esse dinheiro que serviria para financiar a educação pública e de qualidade. Não estou a dizer que estou contra os privados. Iria ao privado aquele que acha a escolha. Eu quero ir para o privado porque eu quero ir para lá, não é porque a escola pública não tenha qualidade, não tenha condições, como os neoliberais agora estão a colocar, sucateando a educação pública, privilegiando a privada do mercado, e no mercado, nas condições moçambicanas, talvez 1 ou 2%, nesse caso, vai conseguir ter qualidade, uma educação de qualidade, e o resto, uma educação sem qualidade, o que, como eu disse, vai perpetuar a pobreza e as desigualdades sociais. Muito obrigado. Obrigado, professor Cipriano, por esta excelente introdução e essa discussão. Bom, professor Bulli. Professor Bulli? Bom. Sim, professor. Estou aqui. Ok. Sim, o professor Cipriano colocou a questão de que há um direito e há um dever. E sou tentado a acreditar que parece-me que esse é que é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, levanta-se aqui a questão do financiamento. É que se nós quisermos que o produto da educação tenha a qualidade desejada, então nós temos que atuar ao nível dos inputs, não é? Material escolar que nós providenciamos, a sala de aula que nós entregamos e por aí além. Em princípio, em termos de orçamento do Estado, desde que entramos nos programas de luta contra a pobreza, a educação tem sido colocada entre os setores prioritários, com um orçamento significativo, junto com a saúde, por volta, se não estou em erro, 16%. Há possibilidade de ir buscar algum dinheiro? E qual é que pode ser a fonte de financiamento dessa educação pública de qualidade que deve ser oferecida pelo Estado e que é o dever do mesmo Estado oferecer? Esta é uma questão. A segunda questão é, atendendo que as pessoas são diferentes, a capacidade de pagar das pessoas, dos membros da sociedade é distinta. Podemos pensar em algum mecanismo de subsídio cruzado e onde vamos buscar esta fonte de imposto que pode ser utilizado para pagar a despesa da escola pública. O caminho é lutar para que não se tribute mais ou pegar o que existe e redistribuir melhor. Sim, obrigado pelas perguntas, professor. Eu queria começar por agradecer as intervenções do professor Cipriano e do Dr. Derek, que foram bastante elucidativas. Sim, está ligado. Indo às questões que me apresenta, queria começar por chamar a atenção para o tipo de impostos que estão aqui em jogo. O imposto, o IVA, neste caso, incide sobre o comprador de serviços. Portanto, quem deve ao Estado os 5% é suposto ser os pais das crianças. As empresas fornecedoras, essas pagam que já vêm pagando ao longo do tempo, o tal IRPC, mencionado pelo professor Cipriano. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que as despesas dos pais vão aumentar por conta do IVA. E este aumento vai, dependendo das condições das pessoas, vai determinar se estes pais continuam ou não com os seus filhos nas escolas. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, de facto, quando nós não incentivamos a oferta deste tipo de serviços a outros atores privados, neste caso, não é? Muitas vezes é porque nós achamos que tal significa o encarecimento da educação para a maioria dos cidadãos, tal significa... Só, o que significaria incentivar os outros atores, no caso particular da educação?
Exatamente. Abrindo as possibilidades para os outros, para mais fornecedores, automaticamente melhoraríamos a qualidade, não só dos operadores privados, mas também a qualidade do ensino oferecido pelo próprio Estado. O Estado não seria excluído do processo, mas o Estado tornar-se-ia mais eficiente, porque haveria de se ocupar daquelas atividades que são essenciais para o desenvolvimento da educação no país. O Estado teria menos despesas, não é? Porque não se veria na obrigação de formar os 32 milhões de moçambicanos. Uma parte desses moçambicanos seriam formados por entidades que não só ofereceriam melhor qualidade, puxariam o próprio Estado também a aproximar-se à melhoria da qualidade de ensino e financiariam ainda mais o próprio Estado para desenvolver as atividades residuais que ela desenvolve. Portanto, eu queria evitar estas denominações de neoliberalismo, ou o que quer que seja, não é? Na verdade, o que está aqui em causa temos que ver se é possível fazer ou não. É possível termos um ensino, não é? Para todos, utilizando atores privados. É possível. E é possível termos esse ensino supervisionado pelo próprio Estado. Aquela ideia do professor Cipriano de que no dia 2 todas as crianças estariam... Sim, isso está garantido. O Estado pode exigir que todo provedor de ensino use determinados manuais com este, aquele e outro conteúdo. Não é? Haveria conteúdos obrigatórios e haveria conteúdos provavelmente adicionais, dependendo da entidade que estivesse a fornecer esse tipo de serviços, mas o que estaria em causa é que no final do ano as crianças estivessem cognitivamente habilitadas para enfrentar o mundo real. É mais nesse sentido. Obrigado. Eu faria a mesma pergunta ao Dr. Derek. Onde ir buscar os recursos para financiar a educação de qualidade? Bom, antes de mais, quer dizer, está interessante. Eu, neste momento, estou aqui meio dividido se alinho com a visão do Dr. Cipriano, se alinho com a visão do Dr. Teodósio Bull. Entretanto, eu vou optar aqui por ficar um bocadinho com a ideia que eu havia definido inicialmente, que é a seguinte. Quer dizer, nem cheguei a defender, eu coloquei a questão, e se calhar desta vez eu poderia definir aqui a ideia, que é a seguinte. Chegará um momento, ou é chegado o momento de nós nos questionarmos se a ideia de tornar o ensino básico, todo ele gratuito, se deve ser para todos os intervenientes da sociedade, ou se devemos encontrar formas de garantir que aqueles que têm condições, de alguma forma, de participar no processo de ensino e aprendizagem, que pudessem, de alguma forma, contribuir de um modo. O que se verifica, eu sou pai, tenho filhos, filhas, neste caso, no ensino privado, e não os coloco lá por uma questão de preferência. Uma questão é que se todos nós pudéssemos acorrer aos serviços públicos, se calhar o Estado não estaria em condições de nos receber a todos. No meu caso, julgo que eu aceitaria, por exemplo, que pagar um determinado valor, ainda que fosse acima do que é cobrado para o processo de matrículas no setor privado, ou que fosse igual ao setor privado, mas para que pudessem estar no ensino público, mas com alguma qualidade relativamente melhor do que a que está a ser fornecida. O que é que eu estou aqui a querer dizer? É que deveríamos encontrar mecanismos sociais de poder distinguir aqueles que têm necessidade de serem financiados dos que não têm. Os que não têm capacidade de pagar pelo ensino, pagar pelo preço da matrícula, pagar pelo livro, esses sim é que poderiam, como é que eu poderia dizer, é que poderiam se financiar. É uma forma de nós, pais, como participarmos. Aquilo que pode. Os que não podem, naturalmente, que existem estruturas ao nível dos próprios bairros, ao nível dos secretariados, que poderiam muito bem determinar se fulano A ou Filtrano
não está em condições de pagar pelo ensino básico. Esta é uma das propostas que eu coloco. Naturalmente, no meu tempo no ensino básico, havia uma figura que chamava-se estudante de ação social, que era o estudante, agora é o tempo do socialismo, né? Havia um estudante de ação social que era o estudante que era sujeito, tinha direito a isenções. Depois os outros poderiam pagar alguma mensalidade, quer dizer, não eram as mensalidades atuais, eram mensalidades daquele tempo. Unificadas. Yeah. Não sei se esse esquema tem formas de funcionar, existe. Percebi que nas escolas existe a figura de estudante de ação social, mas não há nada é feito para assegurar que esse estudante de ação social tenha o acesso aos meios necessários para estudar com alguma qualidade. É exatamente este um dos pontos que poderíamos pensar. Mas essa é uma proposta que, naturalmente, tem de ser discutida pela sociedade, pelos pesquisadores que se dedicam a estes temas. Eu só não concordo com a ideia de que ele tenha que ser gratuito para todos, até para aqueles que poderiam contribuir sem grandes questões. Também existe aqui a necessidade de tornar livre essa comparticipação. Isso é aplicável tanto para o setor de educação, tanto para o setor de saúde. Do que é que nos vale? Eu chamaria isto aqui só para nós podermos visualizar, olhar para a figura completa. Do que é que nos vale tornar, por exemplo, consultas de saúde num valor de 10 meticais se depois vou à farmácia, não tenho medicamentos? Tudo bem que a educação é um direito, mas a questão é que nós devemos colocar é, se nós não poderíamos incrementar o valor e garantir que com esse valor poderíamos tornar a investir nas farmácias, eu falo das farmácias, também poderíamos olhar para esse exemplo para o setor da educação. Este é, pronto, é aqui onde eu poderia, colocar a questão, naturalmente que não sou falível, e há questões aqui que depois podem ser rebatidas. E obrigado. Obrigado, Dr. Derek. Eu estou a ler aqui um comentário: injetar dinheiro sem antes limar alguns males existentes na educação é igual a dar carne a um desdentado. É de um colega. Isto me leva de volta ao professor Cipriano. Sou Cipriano. Estou aqui. Vamos. A questão da forma como a escola está ela própria organizada para produzir os resultados que nós queremos. Também se coloca aqui, quer dizer, se a escola estiver organizada de forma A, provavelmente vai dar B. Os americanos costumam dizer garbage in, garbage out. Quer dizer, se meter lixo, vai ter lixo. Se meter qualidade, organizar as coisas de forma qualitativa, vai ter produto de qualidade. A questão da própria estruturação da escola para oferecer o produto não se coloca aqui. Como é que as pessoas se tornam? O Derek falava da democracia, da escola democrática, por exemplo. Como é que a gente chega àqueles que devem dirigir a escola? Estaremos no melhor modelo? Há formas alternativas? Qual é a experiência? Professor Marangula, eu primeiro queria... Eu, no princípio, disse logo que discutir a educação é discutir valores. Depende muito dos valores que orientam as pessoas que estão a discutir a educação. Eu falo de educação a partir de um certo lugar. Tenho o meu pensamento, tem uma certa tradição de pensamento que me condiciona. Eu diria o seguinte: o meu colega, o Dr. Bulle, não é? Diz que não, o Estado não pode... Eu chegar à sua questão, o Estado não pode estar preparado para 32 milhões de moçambicanos. Não, em termos de Constituição, se estamos a defender a ideia de igualdade perante a lei, todos são iguais perante a lei, embora alguns são mais iguais que os outros, o Estado moçambicano tem de estar preparado para aqueles 10 milhões de crianças que vão entrar na primeira classe em 2024. Este é o primeiro princípio. Não podemos dizer que não,
é porque existe o privado. Quando formos a fazer as estatísticas ou a planificação educacional para 2024, dizemos que não, 5% dos 10 milhões hão de ir para o privado. Então, eu, como Estado, vou oferecer vagas para 95% dos 10 milhões porque tem a escola privada. Este não é o princípio. Senão estaremos a violar a própria Constituição, que defende o princípio da igualdade. É por isso que eu dizia antes, que o Estado deve se posicionar, que a educação é um direito do cidadão e é dever do Estado oferecê-la. Só que o neoliberalismo, que o Dr. Bull quer recusá-lo, e que é uma realidade, ele orienta as ações dos Estados em boa parte dos países ditos em desenvolvimento, entre os quais Moçambique, desde 1987, com o Programa de Reabilitação Econômica de Moçambique, e que foi a entrada triunfal de Moçambique no neoliberalismo. E nós, até hoje, estamos a sofrer as consequências deste neoliberalismo, com o sucateamento progressivo da escola pública para se defender a escola privada como sendo a escola de qualidade. A minha pergunta permanece. Dos 32 milhões de moçambicanos, quantos efetivamente teriam condições para estudar numa Willow? Quantos teriam condições para estudar numa EICO? Quantos têm condições para estudar numa Birlink? Quantos têm condições para estudar no Eduqueia? Quantos têm condições para estudar no Nhamundas da Vida? Isto é problemático. Porque a questão da qualidade via privada na educação, ela visa estabelecer os rankings, quem são as melhores escolas. E sendo aquelas melhores classificadas, aqueles que tiverem melhores condições vão correr para melhores escolas. E o moçambicano pobre, que não tem condições, vai para onde? E se o pobre é a maioria, há de ir para onde? Para a escola, qual escola pública? Se essa escola pública já não está sendo financiada e a sua qualidade está sendo questionada dia após dia. Este é um problema de justiça social. Não podemos recusar o fato do neoliberalismo. Ele está no dia a dia a nos acompanhar. A gente iria citar vários exemplos de como que o neoliberalismo se faz presente. Falou da saúde, temos o Hospital Central de Maputo, ao lado tem a clínica especial. Se tu tiveres dinheiro, vai à clínica especial, terás um atendimento, mas o médico é o mesmo. E no outro lado, no Banco de Socorro, tem um primo pobre que não consegue pagar os 1.700 de consulta. Só consegue pagar 5 meticais. Vamos fazer as contas. Quantos moçambicanos vão no Banco de Socorro e quantos desses conseguem pagar uma clínica especial ali logo ao lado? Este é o primeiro ponto. É obrigação do Estado, sim, garantir a educação de qualidade para todos. Não estou a dizer que o privado não possa existir. Eu também sou operador privado na educação. Mas o privado é uma alternativa para aqueles que, mesmo tendo o público com a mesma qualidade, acham que, bem, eu prefiro colocar no privado, por suas razões. Não é porque o público não oferece condições. Então, a nossa luta, eu enquanto educador, é por uma escola pública também de qualidade. O privado vai, sim, complementar, porque a oferta privada da educação, essa educação não deixou de ser um serviço público, embora pelo privado. Então, o privado vai existir sim, vai existir. A sua existência não pode significar o fim do público. O Derek trazia aqui a ideia de que vamos todos, aqueles que puderem pagar, podem pagar, aqueles que não puderem, vamos deixar. É um pouco perigosa essa ideia, Derek, sabe? Eu agora estou a fechar um trabalho que fiz em Nampula, Zambésia, lá no distrito lá, sobre o abandono escolar. Estava desde toda semana a sistematizar as informações, só que estou aqui a adiantar alguns dados que nem podia fazer isto. As crianças não estão a ir à escola porque não têm 20 meticais para pagar a prova. As crianças não vão à escola porque não têm uniforme. As crianças estão a abandonar a escola porque não conseguem pagar a taxa de matrícula. Se nós defendermos que, olha, quem puder pagar, pague, quem não puder, vamos fazer uma caridade. No fundo, nós também chocamos com a ideia da igualdade, que, afinal de contas, o princípio da oferta de educação pública é o princípio da igualdade. Se nós já pagamos os impostos, o RPS que nós já pagamos nos salários, já pagamos o IVA, este IVA é para financiar os serviços sociais, os impostos são para financiar serviços sociais. Não faz sentido que uma educação pública, nesse caso a básica,
a gente diga, olha, quem puder pagar, pague, o X, quem não puder, então aí vamos colocar na mesma escola, olha, eu consigo pagar, então, mesmo a socialização entre as crianças já levanta um problema entre aquele que pode pagar e o primo coitado que está aí por uma caridade. É perigosa essa ideia. Defendamos uma escola pública de qualidade, como alguém colocou aqui no chat, que, olha, é preciso primeiro arranjar os problemas lá, que o financiamento virá depois. É por isso que eu disse antes, que não vais ter uma sociedade de uma educação de qualidade com uma sociedade pior. Não terás melhor educação com uma sociedade pior. Então, arranjemos uma sociedade e nós teremos também uma boa educação. Muito obrigado. Obrigado, professor Cipriano, mas acho que não respondeu a minha questão, a última. Qual a questão, Marangula? A questão da escola pública, a forma como ela própria é gerida, garante-nos o resultado ou não nos garante o resultado? Esquecendo a questão do dinheiro, podemos meter dinheiro. Mas o que eu disse antes é que uma das críticas neoliberais à educação pública é a questão da gestão da educação pública, segundo o neoliberalismo, é uma gestão burocrática, é uma gestão ineficaz e que acaba criando problemas de qualidade. Então, a melhor forma de gerir a escola, segundo o neoliberalismo, é passá-la para um modelo privado. Eu acho que você está colocando a questão de sentido. Olha, parece que o problema que nós temos, ou seja, o problema da qualidade da educação pública também decorre do modelo de gestão. Este é um argumento neoliberal. Agora, temos um problema, sim, na gestão pública, que os nossos estudantes de educação sempre apontam, que a forma como o diretor de escola ele é colocado lá é para responder a outros interesses que não da comunidade. Então, se qualquer dia ir para um modelo de eleição do diretor da escola pelos seus pares, que é a comunidade escolar, talvez ele possa governar em prol da comunidade escolar e não apenas para se manter no poder de modo a agradar aquele que ele colocou lá. Obrigado. Eu penso que discutimos várias coisas. Infelizmente, estamos com muito pouco tempo. Ia deixar o espaço para os participantes que queiram apresentar uma questão para os oradores. Mas ótimo. muito pouco tempo. Sim. Não sei, eu me faço ouvir aí? Sim, estou a ouvir. Aqui é Antônio Ramachai. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de felicitar todos os oradores e pedir as minhas sinceras desculpas, porque infelizmente não consegui entrar na hora por causa de razões tecnológicas que eu tive aqui. Mas duas coisas eu gostava de fazer menção, que é, em relação à escola, eu concordo com as abordagens que foram aqui afloradas, são pertinentes, mas na questão de gestão era preciso acrescentar que a gestão inclui planificação, organização, liderança e o controle. E frequentemente nós verificamos nas escolas exatamente esse déficit. E é isso que origina muitas vezes esses problemas que estão na origem de pagamentos que não estão regulamentados. A outra questão que eu gostava de aflorar, concordando com a linha do professor Cipriano, a quem parabenizo mais uma vez, é esta questão de onde é que deve vir o recurso para a educação. Eu acho que esse é um problema de opção estratégica. Não é? Falando assim anedoticamente, nós vimos lá na tenda que estava em jogo 2,2. Dinheiro, bilhões. Que tal se esse dinheiro era destinado à educação? Bom, isso é só para rir. Mas, na realidade, existe a ideia, o Banco de Moçambique, em 2018, lançou um edital para que se avançasse com a ideia do fundo soberano. Colegas, eu com um mestre concorremos e o nosso estudo sobre o fundo soberano foi aprovado por um júri independente. Só que chegado a esta parte, o Banco de Moçambique já não está a usar aquele estudo, inventou uma nova tese. E o que é que estava lá no nosso estudo? Nós lá dissemos que o Fundo Soberano deve destinar-se a duas coisas fundamentais. Uma primeira, diversificação da economia, e a segunda questão, assegurar as gerações vindouras. E neste caso da educação, aliás, da diversificação da economia, nós estamos a olhar a educação
como o ponto mais importante para direcionar os fundos. Porque a educação tem problema de infraestruturas, tem problema dos quadros. Nós olhamos, um colega falava aí justamente disso, para o ano 24 teremos 32 milhões de habitantes. O que isso quer dizer? Que a população moçambicana cresce em progressão geométrica e a implantação de infraestruturas em aritmética. Então, nós não vemos aqui a curto prazo como é que se assegura que todos os moçambicanos vão ter acesso à escola. Esse é um problema que tem que ser cuidado. Agora, deste fundo soberano, em minha opinião, poderia ser, de fato, uma boa alternativa para nortear recursos, como sugere o professor Cipriano, para a educação. Fundamentalmente para quê? Formação dos professores. O ano passado eu fiz 6 apresentações em distintas escolas, incluindo a nossa Eduardo Mondlane, e o meu ponto foi, o desafio é a educação. Inclusive eu fui mais longe, eu disse, olha, se nós um dia em Moçambique queremos pagar bem aos moçambicanos, esse que deve ser bem pago é o educador da infância, é o professor primário, é o secundário e é o docente de ensino superior. E por tabela, os médicos que lecionam ciências médicas estariam neste grupo. Sempre defendi esta opinião. Portanto, colegas, estão de parabéns. Desejo a todos vós o melhor que vier de 2020 de 2023. Muito obrigado. Obrigado, professor Amatai. Mais alguém dos participantes que queira colocar alguma questão, comentário? Doutora Eugênia? Não? Boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, eu gostei muito da reunião e concordo, gosto muito da abordagem do professor Cipriano e Derek Mulatinho. Como é que se diz? Sim, gostei muito dessas duas abordagens. As outras também são boas, né? Mas, no meu ponto de vista, concordo mais com essas duas abordagens. Ok. Não estou a ver ninguém mais a levantar a mão, se não estou errado. Ia dar, talvez, as últimas palavras aos oradores, começando pelo professor Bull, depois passo para o professor Cipriano e Derek. Professor Bull? Sim, apenas gostaria de agradecer pelo convite e pela conversa que nós tivemos, pelos ensinamentos que nos foram proporcionados, e muito obrigado. Professor Cipriano, vamos lutar pela escola pública. Epa! Eu agradeço o convite. Diria que o homem é o que é pela educação. E mutilar a educação é mutilar o próprio ser humano. Então, lutemos pela educação. É uma educação de qualidade para todos, não com qualidade. Não educação para todos e qualidade para poucos, mas sim educação para todos e qualidade para todos. Muito obrigado. Obrigado, Derek. Viver apenas que foi um enorme aprendizado. Na verdade, quando nos propusemos a debater este tema, vimos que era um grande desafio. Falar de educação não é uma coisa fácil, dizer que aprendi muito, e muito obrigado a todos. Obrigado, doutor António Cipriano, obrigado, doutor Teodósio, e foi uma excelente experiência. Até a próxima. Bom, obrigado a todos. Há várias coisas que foram tratadas aqui e seria difícil da minha parte resumir. Penso que talvez 3 pontos essenciais. Primeiro, a ideia de que a educação é um direito e, além de ser um direito, também, em princípio, é um dever do Estado
oferecê-lo. A segunda questão é onde buscar os recursos para o efeito. E aí o que está-se a colocar, que do ponto de vista econômico faz bastante sentido, é a questão de buscar os recursos, digamos, onde são melhor produzidos, que é o setor dos recursos naturais. Então, provavelmente uma lei estabelecida pelo Parlamento, né, que estipula uma certa percentagem para a educação, talvez para a saúde, seja o ponto de partida. A outra vertente que penso que ressalta dessa nossa discussão é que, em princípio, responsabilidade do Estado na educação não significa que o Estado tem que ser monopolista total da produção da educação. Então, há espaço, digamos, para que a iniciativa pública e a iniciativa privada se complementem, mas a questão do fundo é que não se pode precarizar a escola pública em favor da escola privada. Uma coisa que nos esgotamos, penso que talvez poderemos voltar mais tarde a discutir, é a questão da gestão da escola pública e como esta gestão da escola pública influencia os resultados educacionais. Eu penso que esta é uma questão crítica que é preciso tomar sempre em conta. Nós podemos ter todos os recursos do mundo, mas se não estamos estruturados para produzir qualidade, não vamos produzir qualidade. Por aqui eu termino, desejando a todos uma boa noite. Vamos voltar a nos encontrar daqui a um mês. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa noite.